A chamada Lei da Ficha Limpa foi um dos temas da sessão plenária desta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram a aplicação da Lei Complementar 135 de 2010 para casos anteriores à sua aplicação. A sessão plenária desta quinta-feira começou com o julgamento do recurso extraordinário contra a decisão que não admitiu que o então candidato a vereador de Nova Sulri, na Bahia, Dilermano Ferreira Soares, concorresse às eleições de 2012. A impugnação foi devido à inelegibilidade por 8 anos, em razão da aplicação da Lei da Ficha Limpa por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2004. No recurso, a defesa alega que a inelegibilidade terminaria em 3 anos, já que na época dos fatos, a lei que vigorava impunha apenas 3 anos de inelegibilidade. Sobrevindo a Lei da Ficha Limpa, a sanção aumentou e a inelegibilidade passou a ser de 8 anos e deveria ser aplicada aos casos posteriores. O relator, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, deu provimento ao recurso e disse que a aplicação da Lei Complementar 135, conhecida como Lei da Ficha Limpa, não poderia ser aplicada para casos ocorridos antes da publicação em 2010. Muito mais porque a decisão que declarou a inelegibilidade do candidato por 3 anos já havia transitado em julgado e sugeriu que fosse reconhecida a repercussão geral do recurso e já lançou uma proposta de tese. Entre aspas, é a tese que eu proponho. A representação eleitoral transitada em julgado com prazo de inelegibilidade fixado em 3 anos, fundada especificamente na redação original do artigo 1º 1b da Lei Complementar 64/90, não pode mais ser ampliado, considerada alteração legislativa promovida pela Lei Complementar 135/2010, a qual ampliou o referido prazo para 8 anos, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. É como voto. O ministro Gilmar Mendes adiantou o voto para acompanhar o relator, quando então o ministro Luiz Fux pediu vista para trazer o voto vista escrito para melhor entendimento. Eu apenas queria pedir a venda em vista para trazer o voto por escrito para cada um dos colegas, para comprovar que naquele julgamento nós enfrentamos todas essas questões. Lei das eleições também foi tema do segundo julgamento. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar contra a alteração na lei que mudou as regras para doações de campanha. A ação questiona a expressão que permite que os doadores não sejam identificados. Para a OAB, a não identificação viola o princípio de transparência e da moralidade, favorece a corrupção e dificulta a localização dos doadores. Por unanimidade, os ministros concederam a medida cautelar. Proclamo o resultado. Concederam a medida cautelar para suspender até o julgamento final dessa ação a eficácia da expressão sem individualização dos doadores constantes da parte final do parágrafo 12 do artigo 28 da Lei Federal 9.504 de 97, acrescentado pela Lei 13.165 de 2015. Os ministros também julgaram um recurso contra a decisão do ministro Roberto Barroso, que determinava em sede de liminar concedida em ADI, a suspensão de processos que tratam da transferência de depósitos judiciais para conta específica do Executivo e para pagamento de precatórios nos termos da Lei da Paraíba. O relator, o ministro Roberto Barroso, votou mantendo a liminar e negando o provimento ao recurso. O agravo regimental é contra a minha decisão que suspendeu as diferentes ações que visavam a compelir o Banco do Brasil a repassar o dinheiro. Eu entendo que o problema é grave porque os estados estão numa situação financeira difícil, mas, presidente, tem um certo medo de que, para evitar o horror econômico, nós provoquemos o horror jurídico. Por maioria de votos, foi mantida a suspensão dos processos, vencido apenas o ministro Marco Aurélio.